Começando agora o novo episódio do podcast Expulsando Demônios. Muito bem, tô aqui hoje com um charuto. Tem cervejas ali no na geladeira, né? Mas não quero não, cara. Fui em uma confraternização ontem. Bebi demais. Quer dizer, bebi um pouquinho, né? Umas 7, 8 latas de cerveja. Aí eu não. Sabe, o cara acorda no domingo. Hoje é domingo, né? Eita, eu falo isso porque eu fiz um episódio que não foi domingo, né? Que foi quinta-feira, quando um amigo veio. Foi o último episódio. Inclusive esse charuto a gente comprou pra fumar e não fumaram, né? E tá aqui, né? Então eu tô fumando. Inclusive esse episódio foi muito bom, saiu aí. Quem escutar, maravilhoso. Os absurdos, inclusive, eu botei tudo na IA, né? Eu faço a transcrição e boto na IA pra ela. Daí qual vai ser a descrição, qual vai ser o título do episódio, inclusive a thumbnail, a arte do episódio, né? Tudo isso eu boto pra IA fazer agora. E descobri uma IA chamada Manus. Puta que pariu, que IA boa da porra, bicho. Tipo assim, você pede algo. Por exemplo, outras IAs, né? O ChatGPT, tu pede algo complexo, ele não demora a responder, tá ligado? Ele já responde de bate e pronto. E muitas vezes é uma resposta meia boca, porque é algo complexo. Essa não, bicho. Essa ela demora pra, pra responder as coisas pra você. Tipo, assim, algo básico, ela demora 5 minutos, tá ligado? Mais ou menos isso, 4, 3 minutos, na verdade. Aí se é algo complexo, ela demora muito mais porque ela realmente pensa no bagulho quando ela tá fazendo. É sensacional, bicho. Inclusive eu tô guiando meu podcast aqui todinha por ela, né? Mas é porque eu também sou meio cabaço, eu não ligo muito. Por exemplo, ainda tem que fazer os cortes pro YouTube, né? E muitas outras coisas, né? Tem que fazer Instagram também, não fiz até agora. Já tem 8 episódios, esse é o nono. Não fiz nada disso. Por isso que ninguém vê essa merda. Eu não me dedico a isso. Mas, de novo, né? No começo é só realmente uma terapia pra mim, né? Pra conversar aqui e tal, e etc. Pois é. Sim, aí, pô, bicho. Ontem, sábado, confraternização, bebi 8 latinhas pra mim é beber pra caramba, bicho. Tem dia que eu consigo até beber bem e no outro dia eu tô de boa. Tem dia que é horrível. Hoje mesmo eu acordei ruim pra caramba. Aí você demora um tempo pra ficar de boa, tá ligado? Eu ainda tô sentindo, por exemplo, minha barriga com efeitos do álcool ainda. Mesmo bebendo água pra caramba, comendo. Ainda sinto meio intoxicado o corpo do álcool, né? Fiquei intoxicado ainda, né? É. Essa e a confraternização, eu acho que eu falei um bocado de merda, né? Lá. Foda-se também, né? Foda-se. Bom, bom, foi legal. Tava lá, se diverti. Dancei quadrilha. Faz tempo que não dançava quadrilha, cara. É muito bom dançar quadrilha. Puxaram lá uma quadrilha improvisada. É top, mano. Muito bom. Tá chegando, né? Festas juninas aí, São João, né? Hoje já é junho, né? 1º de junho, então
chegou o mês do milho, o mês de São João. São João, São Pedro e Santo Antônio. É muito bom, cara, essa parte. Vai ter o São João da paróquia. Eu vou ter que me conter, não beber muito de novo. Bom, teve uma vez que eu bebi pra caramba numa confraternização, também da paróquia. Não da paróquia específica, né? Mas de um encontro lá. Bebi pra caramba e mandei mal na frente de todo mundo lá. Ah, mas agora eu tô. Essa aqui já não mandei nada mal e São João também não vou preparado. Não sei se meu amigo vai vir. Aí ele traz a cachaça que ele disse que pegou lá em Gramado, a cachaça boa. Se a cachaça for boa, pode tomar, toma e toma água de coco, fica de boa. Não precisa nem de cerveja, vai tomando a cachaça com água de coco, tá ligado? Uma dosezinha, pum. Depois de um tempo, água de coco demora, pra tu aí outra dosezinha. O cara não fica bêbado, né? Cerveja que é foda, porque o cara quer estar toda hora bebendo pra ficar gelada a cerveja e tal. Eu tenho que comprar aqueles copos. Como é o nome? Que deixa a cerveja gelada um bocado de tempo, porque não, né, fico na lata mesmo, na latinha, e abro a latinha e fico tomando. Aí realmente você não vai deixar muito tempo, porque a bicha vai ficar. Caramba! Vai ficar quente. Aí é ruim cerveja quente. Aí o cara tem que tomar rápido. Aí isso aí fode o cara. Mas é de boa, ninguém. Assim, o cara não dando trabalho a ninguém, tá tranquilo, pô. O problema é quando o cara bebe e fica dando trabalho pros outros. Isso aí é merda. Merda total. Eu não. Chegou uma hora lá, mãe já tava ligando, 2 horas. Eu digo, não, vamos embora. Eu pedi Uber, vim pra cá e dormi, é isso. Ah, já muita gente já tá saindo, eu digo, vou embora também. Antes que fique pra fazer merda. Bom, algo que eu já notei em mim quando eu bebo é que toda vez que eu bebo parece um afrodisíaco. Tipo assim, dá vontade de. Mano, dá vontade de. Nem falar o que dá vontade, vocês já entenderam, né? Dá vontade de meter, a verdade é essa. Mas não pode, né? Não tem nem namorada, vai meter em quem? Aí eu poderia fazer uma merda lá, é melhor eu voltar pra casa. E. Muito bom. Então foi mais ou menos isso. Queria falar de como é bom, cara. Essa missa. Eu frequento a missa aqui em Santo Agostinho. 5 horas da tarde. É o melhor horário de missa que tem. Porque o clima de um domingo às 5 horas da tarde é maravilhoso, cara. Eu tava falando isso há pouco tempo e eu já tava refletindo isso. Eu saio daqui de casa, vou a pé. Vou seguindo. Vou a pé. Por aqui é muito tranquilo, não passa carro, tá ligado? É tudo de boa, não tem ninguém na rua. Você passa, nem carro passa direito. Aí tem o sol que deixa o clima bonito, mas já não é aquele sol estridente das 12 horas, das 4 horas. 4 horas não, de 3 horas. Das 12 às 15 horas, que é um sol estridente. É um solzinho ameno, mas ainda é sol, deixando o clima bem bonito, sem ser quente, né? Aí você sai e... Caramba, muito bonito, né? E os passarinhos cantando, nenhum barulho, nem de carro. Aí você entra lá dentro da igreja e tem pouca gente, você entra. É bom quando tem pouca gente, quer dizer, de uma perspectiva pessoal, né? Mas é óbvio, né? Quanto mais gente na igreja, melhor. Bom, se estiver aplicando o que a igreja manda. Bom, praticando a caridade, né? E
sendo fiel às leis de Deus e etc. Mas aí, cara, é muito bom. Aí você senta, vai lá no Santíssimo, reza, senta, fica lá de boa. Às vezes, como não tem gente, né? Preciso ler, aí beleza, eu vou lá e leio. Mas na missa eu faço comentários e tal. E caramba, é o melhor clima que tem. Aqui em Natal é bom porque eu tenho à disposição várias missas de todos os tipos. Missa tridentina, missa no Carmelo, missa normal bem celebrada. Se eu quiser uma missa mal celebrada, só procurar que tem também. Mas eu não, óbvio que eu não quero, não vou procurar uma missa mal celebrada, mas e eu dei sorte também que aonde eu moro a missa é muito bem celebrada, aqui em Santo Afonso, né? Que é maravilhoso, cara. Você Padre Matias celebra muito bem essa. E tem uma homilia também muito boa. Hoje eu não estava muito prestando atenção por causa de tudo isso, né? Você acorda, já acorda tarde, acorda meio de ressaca, tarde, não quer fazer nada. É óbvio que você vai pra mim, você vai ficar sem prestar atenção nas coisas, sem muita emoção. Vai estar lá só por estar, né? Mas é importante ainda estar por estar, né? Então, quando é um domingo você acorda mais tranquilo, você não bebeu, você vai para, você consegue sentir muito mais a energia, assim, né? Energia é foda, né? Mas o sentimento, né? Bom, sim, aí hoje eu li e tal, mas não vivi muito bem não, mas tava lá. Mas tem dias que é bom. Sim, aí meu calendário de missa é assim, no domingo. Rapaz, é o seguinte, eu fico entre essa das 5 aqui em Santo Agostinho ou a missa tridentina de 4 horas lá em... A missa tridentina de 4 horas, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 4 horas da tarde. Também é um clima mais ou menos assim, né? Você chega lá, tá tudo, né? Silêncio também, isso é maravilhoso. O problema é que você tem que fazer um percurso grande, porque lá na cidade se você for de carro demora mais, você tem que ir de moto, é mais barato, né? E o trajeto até lá passa por uns lugares feios, mas é isso, né? Mas quando chega lá é muito bom. E a própria missa tridentina é muito boa, né? Mas eu ainda prefiro aqui de 5 horas. Se eu for lá de 4 horas, às vezes, missa tridentina é porque tô precisando, né, e tal. Quer dizer, tô precisando não, tô com dinheirinho sobrando, eu vou lá. Mas a maioria das vezes eu nem vou lá das 5 horas. Porque geralmente tem jogo do Flamengo 4 horas, 5 horas mesmo. Tem jogo do Flamengo. Aí eu vou tentar encaixar os dois, né? A missa e o jogo. Aí eu vou geralmente de 11 horas em Santo Agostinho. 11 horas é bom também. O problema é que é muita gente. E também 11 horas de domingo é o solzão também. Então assim, não é o melhor ambiente, né? Mas é bom também, a missa é boa e bem celebrada também. E você chega em casa e almoça, né? É bom. É bom. Outra coisa. Aí tem outras, por exemplo, 8 horas em Santo Afonso. É bom quando você precisa fazer algo que você vai passar o domingo inteiro fazendo, seja confraternizando, seja fazendo alguma coisa. Aí você vai às 8 horas um domingo, que é logo cedo, né? Eu tive que ir uma vez porque eu tinha uma confraternização da minha família. E é lá na Zona Norte, eu digo, vou de 8 horas pra missa aqui e é isso. Aí vou, depois disso vou pra lá. Foi a única vez que eu fui pra missa das 8.
pra mim, domingo, missa de noite é horrível, cara. Missa de noite, domingo, 7 horas. Putz, cara, é horrível. Eu fui do interior, né? Só tinha messa. Só tinha missa de 7h30, cara. A missa era de 7h30. Não tinha jeito, tinha que ir. Mas interior 7h30 é diferente da capital. Porque 7h30, bicho, é tranquilo lá, anda a pé, de boa, vai pra missa, volta, não tem perigo nenhum. Aqui, meu amigo, 7 horas já é tarde demais. Aqui já é muito tarde, 7 horas. No interior, 7h30 é cedo ainda, tá entendendo? Porque, não tem perigo, né? Aqui, 7 horas, tá na rua, 7 horas, não. Quem é corajoso, né? Eu mesmo não gosto de ficar 7 horas. E domingo você quer descansar e tal. Inclusive de noite já tá se preparando para ir para segunda-feira de trabalho, de faculdade, né? Aí o cara ir para 7 horas. E pior que é lotado, velho. Eu já fui algumas vezes. É lotado a missa das 7 horas em Santo Afonso, cara. Lotado, muita gente. Já fui algumas vezes por causa do encontro da igreja e teve vezes que eu não consegui ir em nenhum horário, né? Aí eu tive que ir de 7 horas da noite. Mas eu acho muito ruim. Porque é a hora do cara já tá em casa, descansando, né? Aí o cara tem que ir pra missa e tal. Não é bom não. Mas às vezes é necessário. Geralmente quando não dá em nenhuma hora da manhã e da tarde, tem que ir de 7 horas. Carmelo também é muito bom. Tem a missa de 9 horas no domingo. É muito bom. A missa é muito bem celebrada. As vozes das irmãs do Carmelo é lindas. Então é bom também lá. Eu geralmente, pra mim é 11 horas ou 5 horas, 11 horas ou 5 horas em Santo Agostinho, ou 4 horas na Missa Tridentina. É essas três. O resto é acidente. Não vou ter que ir de 8 horas por causa de alguma coisa. Ou algum amigo me chama pra ir. Vamos pra missa dele lá de 9 horas no Carmelo, já fui chamado, bora, fui. Vamos pra missa de 8 horas lá na Missa Tridentina, vou também, fui também. Mas acordar cedo no domingo é chato, hein? Você acorda cedo já na semana, você vai acordar no domingo também. Mas se um amigo chama, eu vou. Eu dou a opção, né? Eita miséria. Antes. Eu dou a opção, não, mas 5 horas é muito. 8 horas é muito cedo, pô. Vamos de 4 horas. Às vezes eu não vou poder ficar então a gente vai de 8 mesmo. Pois é. Mas o Carmelo é bom também, mas como a missa é igual à missa nova, normal, só que bem celebrada também. E como aqui tem bem celebrada perto, eu não preciso ir no Carmelo. Além de que eu conheço todo mundo é demais, né? Aí conheço várias pessoas, né, aqui da minha paróquia, então não necessito de ir em outra. Deve ter outras boas missas aqui, né, por Natal. A catedral deve ser boa também. Ficar ali na catedral é bom, né? O bispo subispo aqui celebra muito bem. Às vezes que ele veio celebrar aqui em Santo Afonso foi muito boa. Era mais ou menos isso que eu tinha pra falar, né? Tinha outras coisas de novo. Esqueci de, de anotar. Ter sido em 20 minutos de podcast. Eu devia ter coisas que eu lembrei aqui que eu devia ter anotado. Quer dizer que eu não lembrei e deveria ter anotado. Mas na semana me veio algo a falar e esqueci. Bom, poderia falar muitas coisas aqui, né? Cara, eu queria muito que desse certo, por exemplo. Eu fiz o SEGME, né? Aqui em Santo Afonso. Mas uma coisa que eu queria muito que desse certo
era eu fazer um grupo de estudos sobre a doutrina da igreja e que o pessoal do SEG falasse assim, caramba, que massa, eu vou. Quero saber mais sobre a igreja. Mas eu não tenho essa liga, assim, se eu anunciar um grupo de estudo, será que a galera vai? Se alguém não for, não tem nem, né? E um outro colega lá falou assim, a gente devia fazer um grupo dos homens aqui e tal, que fez o SEGM pra unir a galera bem, né? Não sei quem, não sei quem. Eu digo, pô, é bom mesmo fazer e tal. Seria bom. E, por exemplo, se fizessem mesmo esse grupo, seria um pontapé inicial aí pra eu poder fazer. Porque eu conversei com um outro colega lá, ele tinha um paeiro lá pra fumar, eu digo, fumo também. Aí a gente saiu lá e ficou fumando paeiro. Ele começou a conversar e tal, e ele me perguntando as coisas e tal. Pareceu meio que engajado assim, sabe, em querer. Eu digo, mano, será que se eu não fizesse a galera não ia, meu irmão? Porque é importante demais pra fé, é o conhecimento da doutrina da igreja. Quando você conhece a doutrina da igreja, é difícil demais você sair, cara. Pode sair, porque a fé é um dom de Deus, né? Não é o intelecto do homem. Mas óbvio, quanto mais você conhece da igreja, mais fé você pode ter. Mais fé você pode adquirir por dom de Deus. É só prestar atenção, né? Eu falaria de tudo, porque tudo faria muito. A própria missa, tipo assim, ninguém entende, pô. Ninguém entende a missa direito. Mas aí quando alguém explica, explica tudo, tudo mesmo, desde o Antigo Testamento, os sacrifícios, e que agora é o único sacrifício, tudo isso, quando explicado, a pessoa já abre os olhos e diz, caramba, é outra coisa, né? É claro que é outra coisa, é a teologia de 2000 anos, pô. Não só 2000 anos, mas o que veio dos judeus antigamente. Não só dos judeus, o que tem de bom em todas as culturas. A igreja diz assim, é nossa. Porque o que é bom é de Deus, vem de Deus. E aí a igreja absorve para dentro. Sempre foi assim. Ou seja, o judaico quase tudo. Aí vem os gregos, opa. Língua grega, opa. Filosofia grega, opa. Direito romano, opa, é nosso. Tudo isso a igreja incorporou para isso. Opa, esse negócio é bom. Língua latina, opa, bom, vem para dentro. É isso, tá entendendo? Por quê? Porque é bom, porque é verdadeiro. Então vem para dentro da igreja, é isso. Tudo que é bom e é verdadeiro vem de Deus. Santo Tomás de Aquino, né? Toda a verdade dita foi dita pelo Espírito Santo. É dita pelo Espírito Santo. Então, é isso, né? Tudo, você pega, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino citando muitas vezes filósofos árabes, muçulmanos. Você, caramba, como é que ele faz isso? Se ele é católico? Meu irmão, porque o que o cara falou é verdade, pô. Se o que o cara falou é verdade, é porque vem de Deus. Isso não importa se ele é muçulmano, se ele é budista, se ele é hinduísta, se ele é shintoísta, se ele é o pagão, se ele é judeu, se ele é. Entendeu? Não importa, bicho. Importa que ele fala. Nesse momento ele falou a verdade. Ele pode não estar praticando a verdade plena no cristianismo católico, mas o que ele falou aqui é verdade. O que ele analisou sobre a realidade é verdade. Porque o cristianismo é a religião da verdade. E se alguém falar verdade fora do cristianismo, é óbvio que a gente tem que absorver. Porque Jesus é a própria verdade. Não é mesmo? Não é mesmo? Tudo isso, né? História da igreja é muito fantástica. Quando você penetra lá nos primeiros séculos, você vê que tudo já fazia sentido, né? É incrível, é incrível. Você estuda a história da igreja, é incrível. Por isso que meu amigo, né, falou que ia ser catequista e ia falar a história da igreja inteira. Deu risada, obviamente, porque claro que não funciona assim.
Mas seria uma boa explicar a história do cristianismo pra, pra galera, né? História eu acho que é uma das poucas matérias de como é o nome? As poucas matérias de humanas que a galera gosta, né? Porque pode ser muito interessante, né? É muito interessante sempre. Caramba! Geralmente tem uma. A pessoa, gosta de história. Aí geralmente o cara nem gosta de história, mas eu gosto da Segunda Guerra Mundial. Mas eu gosto do. Eu gosto da Idade Média. Aí o cara, não, eu gosto da Idade Clássica, entendeu? O cara às vezes, nem gosta de história, mas a história do Brasil eu gosto. Entendeu? Então mais ou menos assim. Se for bem explicado, a galera gosta. A galera respeita. Entendeu? Se for bem feito, a galera respeita. É por isso que eu tenho vontade um dia. É verdade, eu até fiz, só que não veio ninguém. Era um grupo meio escolher a galera, né? Assim. E eu acho que é o certo mesmo. Se anunciar assim no meio de todo mundo, galera, vai ter um grupo de estudos, ninguém vai. Foda-se, ninguém vai. Agora se escolher a dedo assim, escolhe uns 5, uns 10, escolhe uns 10. Aí depois, opa, gostei, vamos abrir, eu queria chamar fulano, vamos, aí abre assim, entendeu? Porque é a partir da elite que as coisas vêm. Chama uns 10, não, uns 6, uns 7, tá entendendo? Mas o problema é isso, né? O problema é esse 6, 7. Horário também, geralmente a galera tá atolada de encontro, de tudo, aí você vai arranjar horário. Centro pastoral, por exemplo, sempre tá ocupado, tá ligado? Sempre tá ocupado. Aí, meu amigo, como é que o cara vai fazer reunião? Doutrina da igreja não dá. De novo, até tinha, né? Mas era muito fraco. Porque geralmente a galera, né, fez crisma quando não queria, que não é o certo, né? A galera faz crisma quando não quer, a mãe manda, tem que fazer crisma. Aí às vezes a crisma é uma merda também, o cara não explica porra nenhuma. É uma bosta às vezes, né? E aí a galera não se interessa, porque a galera já não tem interesse. Aí chega um cara não falando nada com nada. Aí que o cara não se interessa mesmo. Aí o cara tem um despertar para a igreja pelo segue que é bem emotivo. Aí o cara tem que vir para a doutrina. Opa, gostou de Deus, Jesus Cristo? Pois vamos para a doutrina aqui pra gente saber, né? Nem falando de moral, o que é certo, o que é errado. Moral ia vir lá na frente que ia falar de moral. Porque sempre foi assim. Nunca existiu assim, no início do cristianismo, um código moral de seguir. Isso vai surgir lá pro século XVIII, XIX, né? Porque o cristianismo sempre foi uma religião de encontro. Aí a pessoa se encontrava com Jesus Cristo e decidia mudar a vida, pô. Eu não tinha que dizer, isso aqui era pecado, isso aqui não era pecado. Não, o cara mudava de vida, pô. Era diferente, entendeu? O cara vivia a vida. O cara vivia a vida desarrumada. Aí se encontrava com Jesus e tinha a vida mudada. Não precisava dizer o que era pecado, o que não era, não. Era assim o cristianismo no começo. Mal tinha doutrina, era tudo oral. Era tudo tradição oral. A gente vai ter relato de como era as celebrações cristãs só no século II, só no século II que a gente vai ter. Não, tem o primeiro século, pouquinha coisa com a Didaquê. Aí depois só na frente lá com... Esqueci o nome agora. Com outro lá, que é um apologeta, né? Esqueci. Era um mártir.
Foi Martin, né? Que ele estava explicando. De novo, ele não quis registrar num livro qual que era a doutrina, não. Ele fez uma carta explicando ao imperador como era a celebração cristã. Foi assim, né? Ele queria explicar para o imperador como era. Foi isso, uma carta explicando ao imperador como eram as celebrações cristãs. E não, e não assim, ó, vou botar no papel isso aqui porque isso aqui pode ser deturpado. Não. Era tudo tradição oral. Era tudo seguido a tradição oral. Por exemplo, não tem na Bíblia como é que deve ser uma celebração cristã. Não tem na Bíblia em lugar nenhum. Como é que deve ser uma celebração cristã? Não tem. É inventado posteriormente, inventado entre aspas, né? Os apóstolos celebravam e não punham isso na Bíblia porque era normal, né? Você chegava numa cidade e dizia, ó, a gente celebra assim. Ah, não é igual o judaísmo, é diferente. A gente celebra assim, não é igual o paganismo, é diferente. Não é igual você cultuar Zeus e o Netuno, o Júpiter. É assim, ó. A gente vem, faz isso. Entendeu? Hoje não, hoje tem um missal, né? Hoje tem com a leitura, hoje tem tudo, né? Por quê? Porque posteriormente isso vai, de novo, com o crescimento do cristianismo, a gente vai ter distorções, obviamente, né? Quanto maior algo, mais distorcido ele pode ser. Aí, posteriormente, a gente vai começar a ter distorções. E aí, o Papa São Pio V, que instaura a missa como ela é celebrada na missa tridentina, mais ou menos, né? Teve uma mudança um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas ele só fez isso porque existiam cantos que a missa estava sendo celebrada de maneira errada. Quer dizer, ó, a gente tem que pôr a bagunça. E ele deixou, não, ritos que têm 500 anos de existência podem continuar o mesmo, porque estão certos. Olha, 500 anos, pô, não tem, não tem a reforma protestante, quer dizer, a reforma protestante tem 500 anos, pô. São Pio V, quando promulgou a missa tridentina, 500 anos tinha ritos antigos. Quer dizer, tinha ritos mais ou menos antigos, tinha ritos muito mais que 1500, mais de 500 anos. Mas, ó, não, ritos que têm 500 anos, já pelo menos 500 anos de existência, podem continuar o mesmo, porque é tradicional. Você está entendendo a grandeza disso? Cara, olha a reforma protestante. A reforma protestante tem 500 anos. São Pio V, quando falou aqui, eram ritos com 500 anos. Tem ritos que são mais velhos do que o protestantismo, pô. Você tá entendendo? Eu não sou, eu acho que eu nunca falei mal de protestantismo aqui, né? Chegou a hora? Chegou a hora de falar. Cara, foi uma grande desgraça no Ocidente, velho. Uma grande desgraça no Ocidente o protestantismo. Assim, houve revoluções, né? Só aquele. Só em Avignon ali já começou a muita coisa. Na verdade, só do Papa ter virado uma espécie de senhor de muitas terras, ali já começou a ficar, né, difícil. Quando o Papa começou a entrar na questão política, ali já começou a ficar meio ruim para a igreja. Mas veja, eu não estou dizendo que isso é um erro da igreja. Na verdade, foi necessário para o Ocidente não ser tomado, né? Foi a igreja que protegeu o Ocidente por muito tempo, politicamente. O problema é que isso confundiu-se em muitas coisas e a gente teve séculos de corrupção dentro da igreja por muito tempo, desde o fim da Idade Média. Fim não, vai. É mais ou menos ali, meio fim da Idade Média, Renascimento. Foi muita corrupção dentro da igreja que gerou o protestantismo.
Mas, inicialmente, política e a Igreja Católica tiveram que se misturar para o Ocidente não cair. Mas, infelizmente, isso no futuro virou um problema. Bom, inclusive meu charuto já apagou. E deixa eu lembrar de onde eu parei. Inclusive, por isso que a Tríplice Coroa, que era a tiara papal, né, que é uma Tríplice Coroa do Papa, ela parou de ser usada porque a igreja já não tinha essa Tríplice Coroa. Já não existia mais, a igreja não mandava em nada mais no Estado, né? Mas também é um se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque a igreja não deve se meter em política. Mas se a igreja não se mete... Veja, eu não estou dizendo lato senso. Claro que a igreja deve se meter em política. Mas estou dizendo governar. A igreja não deve governar. Porque o principal dela é espiritual. Mas se a igreja não governar, o mundo também fica uma merda. Que nem é hoje. Você está entendendo? Aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na verdade, não. Porque o próprio Jesus disse: Rapaz, meu reino não é desse mundo. Não importa o que você fizer. Você vai arrumar uma coisa aqui e vai destruir uma coisa ali. Porque o mundo ele é assim. O mundo caiu no pecado. O mundo está julgado já. O mundo, Adão e Eva, já era, pô. Depois de Adão e Eva já era. Já não, esse mundo já não tem mais salvação, entendeu? O que tem a salvação é a sua alma. Você está entendendo? Por isso que Deus vai ter que renovar tudo. Ele não vai aproveitar o que tem, não. Ele vai renovar tudo. Não, eu vou... É novos céus e nova terra. Tá? Novo céu e nova terra. Porque você pode ver, por exemplo, aí o cara diz energia eólica. Pronto, acabou-se tudo, energia renovável. Top. E os problemas ambientais em locais que tem eólica é numeroso. A pessoa finge, energia renovável. O caralho, energia renovável. Tem problemas ambientais. Eu tenho um amigo aqui que é geógrafo. Se eu quiser, pô, chega aqui no podcast e ele explica aqui todos os problemas ambientais que existem em eólicas. Isso em toda energia renovável. Ela é placa solar, placa solar. Você não sabe quantos problemas ambientais existem também com placa solar. Então assim, não, o carro elétrico e o tanto de baterias que vão ser feitas é brincadeira, entendeu? E que vão ser descartadas e o lixo eletrônico vai aumentar, entendeu? Não tem para onde correr. Esse mundo, ele é assim, tá entendendo? Você conserta um negócio aqui para quebrar outro ali. Não existe utopia, quer dizer, só existe a utopia. Só existe a utopia. Nada mais. Entende? Esse mundo é assim. Ingrato. Não quer saber de nada não. Entendeu? Por isso é Jesus, meu reino não é desse mundo, né? Ficar batalhando por esse mundo só para salvar as almas dos outros. Só para salvar as almas. O resto não importa muito. A verdade é essa. Isso é evidente no cristianismo. Em outras religiões não, né? Você vai lá em... Você vai lá no islamismo, tem a Sharia, tem a lei. Não, essa lei tem que ser seguida. Beleza. A lei da Sharia em algumas coisas é boa. Por exemplo, o índice de estupros em países islâmicos é quase nulo. Mas a liberdade da mulher é posta em voga muito, ou seja,
Eu quero ter um índice de estupros baixíssimo, mas a liberdade da mulher vai ser suprimida por causa disso, entendeu? Ah, então eu quero a liberdade da mulher maior. Aí vai ter um índice alto de estupros. Não estou dizendo aqui que estupro é culpa da mulher, não. Obviamente isso é loucura, né? Falar isso é uma bobagem tremenda, absurda, e eu não compactuo com isso. Só para deixar claro. Mas é o que os índices falam, né? É o número falando, né? Então, assim, né? O que eu tô querendo explanar é isso. Não existe fórmula milagrosa de sociedade. A sociedade, ela é boa onde você quer que ela seja boa. Você quer o quê? Uma sociedade sem crimes? Infelizmente, você vai ter que botar os direitos humanos no lixo. El Salvador tá aí para comprovar. Você quer uma sociedade com direitos humanos top? Provavelmente você vai ter índices de criminalidades altíssimos. Bom, também isso que eu tô falando não é regra absoluta 100%, né? Mas você tem país subdesenvolvido, como El Salvador era. Meu irmão, você vai fazer o quê? Não tem como educar essa galera que tá cometendo crime, essas facções inteiras. Você vai educar essa galera para não cometer crime? Não existe, pô. Tu vai ter que prender e tratar esses caras como bicho, pô. Infelizmente. É só assim que você vai ter uma taxa de homicídio menor que a do Canadá, ou igual a do Canadá. Mas o Canadá tem outros problemas. O Canadá tem problema, inclusive, muito problema de drogado hoje em dia tem no Canadá. O Canadá tem problema de suicídio. Você pode se suicidar tranquilo. Tem aqui na farmácia um remedinho aqui para você morrer tranquilamente. Isso é um sintoma da sociedade perturbada, pô. Ah, quer, entendeu? Então, não existe. É se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque a sociedade é feita de gente ruim. E você não pode simplesmente excluí-las, porque só isso seria outro objeto de ruindade, outra maneira de ruindade, né? Tira essas pessoas, pronto. Não, como assim tira? Não dá para fazer isso. Ah, mas uma sociedade 100% cristã iria ter problemas do mesmo jeito, porque cristão peca igual. Cristão peca igual. Eu sou cristão, eu sei o que eu falo, que eu peco, pô. Muito. Entendeu? Entende? É isso que a gente para pra pensar, opa, é verdade, né? Claro que é verdade, pô. Meu reino não é desse mundo. É guardar tesouros onde a traça não corrói. Eu tive pensando assim, caramba, dá pra, dá pra o cara aprender. Pronto, a moral cristã dá pra ser aprendida. Olha que loucura, né? Que eu tô pensando aqui. A moral cristã dá pra ser aprendida só com o evangelho. Óbvio, né? Claro, mas a gente às vezes tem que dizer isso, né? As frases de Jesus são muito impactantes. Você olha assim, caramba, né? Jesus assim é muito duro. A galera. Jesus era um extremista. Jesus era totalmente extremista. A galera acha que não, né? Mas Jesus era muito extremista, pô. Só olhar os discursos dele, pô. Só olhar os discursos dele. Em nenhum momento Jesus é meio termo em alguma coisinha. Não, vamos relevar aqui. Nada disso. Era, era sempre na lata, né? As parábolas, tudo, né?
Precisava ser, ó. Tá chovendo, Natal é foda. Pera aí. Pois é, pra cá. Pois é, eu devia pegar, né? Um dia eu vou fazer isso, pegar a Bíblia. Vamos passar aqui pelas fases de Jesus, só pra gente dar uma olhada. Pra vocês verem como é que é. Lembrando aqui, por exemplo, chega a mulher da... Não, Samaria não, cara. É a mulher de uma região pagã. Não vou lembrar agora da onde é exatamente. E ela chega, Jesus, filho de Davi, né, tem piedade de mim, minha filha tá com um demônio lá, ou tá morrendo, não sei. Aí Jesus, não convém tirar o pão da boca do... Não convém ter... Pô, cara, eu não vou saber exatamente. É tudo muito... Mas ele fala mais ou menos isso, não é? Não convém tirar o pão da boca dos meninos e dar aos cachorros. Olha isso que Jesus falou, pô. Imagina chegar, por exemplo, fazendo um mendigo. E você só tem o seu dinheiro para alimentar a família. E você chega no mendigo e diz assim, não convém tirar o pão dos meus filhos e dar a um cachorro. Foi mais ou menos isso que Jesus falou, né? Porque ela era pagã. Como é que ela chegou falando de Jesus, filho de Davi, se ela era pagã? Ela ouviu falar de alguém, né? Ela deve ter ido a Jerusalém, deve ter visto o homem que faz milagres, e viu que alguém chegou nele, chegou e falou Jesus, filho de Davi. Ela quis dar uma bajulada em Jesus, né? Jesus não convém tirar o pão da boca das crianças, do caso dos judeus, né? E dar aos cachorros. Jesus é bem duro, fala isso, né? Chama uma mulher de cachorro. Que era normal, mais ou menos na época, os judeus chamar os pagãos de cachorro. E aí a mulher, ela é perspicaz. Ela diz, mas até os cachorros têm as sobras dos pães. E Jesus, ele não diz assim, vixe, realmente, né? Ele diz, muito bem, disseste muito bem. Disseste muito bem, vai, tua filha está curada. Ele é assim, né? Ele realmente é Deus, é um homem que não tem, só para ter essa postura de você ver, esse cara é Deus mesmo. Jesus é Deus mesmo, né? É outra coisa, tem vários, né? Pô, refletir maravilhoso, né, cara? Contra os fariseus, assim, minha amiga aí é que é porrada, viu? E Jesus dá nos fariseus, aí é que é porrada, menino. Jesus, quando fala sobre a Eucaristia, tem os discípulos deles, diz, ixi, Jesus fala, tem um sermão inteiro sobre a Eucaristia, João 6. Aí, quem não comer da carne do Filho do Homem não terá vida eterna, né? Quem não comer e beber o seu sangue não terá vida em mim. Né? Fala tudo isso, fala muitas vezes. Ele tem essa apologia da Eucaristia. E aí os discípulos falam, nossa, que palavras duras, né? Quem poderá suportá-las? E eles vão embora. Aí Jesus vira para os 12 apóstolos, e fala, quereis vós ir embora também? Assim, Jesus, olha que forte isso. Jesus
perderia todo o seu ensinamento por causa da Eucaristia. Se os 12 falassem, essa é uma frase muito dura, Jesus, nós vamos embora, não vamos mais lhe seguir. Jesus perderia tudo ali, né? Não existiria igreja, não existiria cristianismo, não existiria nada. Jesus fala, quereis vós ir embora também. Se quiser ir embora, pode ir embora. O que eu falei aqui é verdade. Coisa não. Aqui não tem boquinha, nada não. É verdade, tudo que eu falei, quer ir embora também pode ir embora. Aí Pedro tem uma das frases mais lindas da Sagrada Escritura, né? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Né? A grande profissão de fé de Pedro. Muito bonito São Pedro. Né? Muito bem. Muitas coisas assim com os fariseus. Muitas. A gente tem. Os fariseus, né? Começam a rir. Jesus fala, né, que Abraão sonhou no meu dia. Abraão viu o meu dia e regozijou nele, né? E teve a alegria dele. Os caras, só tem 30 anos, Abraão faz muito tempo de morrer, tá rindo. Jesus eu sou aquele que é. Ou seja, ele está dizendo, eu sou Deus. E aí os fariseus, que é isso? Pega a pedra para... Jesus só sai do meio deles, assim, vai embora. Meu momento não chegou ainda, vai embora. Cara, é de uma dureza assim, incrível. Incrível mesmo. Jesus tem um trato, né, com as pessoas. Realmente esse cara é Deus, né? Porque com as mulheres... Veja, ele chega na Samaritana, pô, lá do poço, e fala, tu tens 5 maridos. E o que tu tem agora não é seu. Não é seu marido. E com o que tu vive agora não é seu marido. Chama a mulher de adúltera na cara dela, assim. Você é um adúltero. E mesmo assim ela se converte. Mesmo assim ela acredita que ele é o Messias. Mulher, me dá água. Né? Jesus tem... Não tem boquinha, não. Os coisas... Como é que é? O Evangelho, as parábolas, sempre acaba com alguém condenado. Olha, esse aqui é o filho bom, tá? Não vai pro céu. Esse aqui é o ruim, vai pro inferno. Né? Ó, o casamento do filho do rei. Vai lá, chamou a galera, ninguém veio. Chamou, aí não veio ninguém escolhido, né? Então vou chamar todo mundo. Saiu nas praias, chamou todo mundo. Quem foi pra festa que não tinha vestimenta adequada foi jogado fora. E ele fala, lá onde o verme não morre, onde a chama não se apaga, lá haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, se você for chamado e não quis ir, se você for chamado e não estava com a roupa certa, você vai para fora. Tá entendendo? Com judeus assim, ele tem uma brutalidade incrível. Também. Ele fala quando a rainha... por causa do pagão. Do romano, né? Do soldado romano. Se eu não me engano, que ele curou a filha do soldado romano. O filho não, o criado do soldado romano. Né? Ele falou assim, haverá o dia em que a rainha de Sabá, ou seja, uma pagã do Oriente, da Etiópia, a rainha de Sabá, se juntará à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e julgará os filhos de Israel. Quem vai julgar os filhos de Israel é quem? A rainha de Sabá, uma pagã do Oriente, que veio escutar a sabedoria de Salomão. Vai, junto com Abraão, Isaque e Jacó, vai julgar Israel. Vai julgar o povo judeu. É de uma brutalidade assim. Não tem meia boquinha, nem tem assim, não. Vocês vão entender. Depois que eu morrer, ressuscitar e for pro céu, vocês vão tudo entender. Não. Ele não...
A fé já está lhe sendo dada, você não está tendo oportunidade. É mais ou menos. É duríssimo, duríssimo. A gente pensa em Jesus paz e amor. Jesus era extremamente extremista. Extremamente extremista. Jesus era. Só você ver o discurso dele, cara. Só você ver as parábolas, tudo. Ah, mas ele era misericordioso. Com certeza. E a misericórdia é muito extremismo. A misericórdia ela é muito extrema. Para você fazer algo bom a alguém que não merece, é de um extremismo grande. Isso é totalmente contra a natureza humana. Mais ou menos contra a natureza humana. Quer dizer, uma adúltera, o que a lei dizia para a adúltera tem que ser apedrejada. A lei dizia isso. Jesus teve misericórdia dela. Aí depois diz, vai e não peques mais. A misericórdia de Jesus estava lá. E misericórdia mesmo, ele perdoa tudo. Perdoa mesmo. E perdoou na cruz todos os ladrões. Desculpa. Todos os algozes dele, perdoou todos. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso é de um extremismo grande. Grande extremismo de Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? É duro. O evangelho, ele é... Às vezes a gente quer um pouco esconder esse lado de Jesus, mas é o lado mais importante dele. Né? O ladrão na cruz, muito bem. Hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa mais linda. Não existe algo mais lindo no mundo que isso. Né? Ladrão arrependido. Né? Bandido bom é bandido morto. Isso é uma vergonha para alguém que se diz cristão dizer isso. Bandido bom é bandido morto. Não é para dizer isso. Bandido bom é bandido convertido. Isso sim que é bom. Bandido bom é bandido convertido. Então assim, um dia eu vou pegar aqui a Bíblia e vou lendo só o que Jesus diz. Onde ele diz. Aqui eu vou pegar e vou folhear aqui os evangelhos. Só os evangelhos. Não quero as cartas de São Paulo não. Que é de uma riqueza teológica extrema. A carta aos Hebreus dá uma riqueza teológica extrema, assim. A gente entende tudo. Né? Tem tudo aqui. Depois eu vou dar uma folheada e a gente vai ler. Vou ler aqui. Vai ser bonito. Né? 58 minutos. Quase acabando, né? Eu geralmente faço uma horinha, né? Mas a gente tem que ver isso aí. As pessoas confundem demais a misericórdia com não dureza. Né? É complicado. Chega o paralítico lá, né? Descem paralítico, né? Para Jesus. Jesus, vai lá, seus pecados são perdoados. Jesus só curou ele para provar. Jesus só curou o paralítico para provar que Jesus podia perdoar pecados. Ele não curou o paralítico porque Jesus é bonzinho e ficou com pena do paralítico. Não, a maior pena de Jesus não era que ele era paralítico, mas é que ele tinha pecados, que ele era pecador. De alguma forma ele era pecador. Vá, meu filho, seus pecados estão perdoados. Se todo mundo tivesse acreditado que Jesus tinha perdoado os pecados dele, inclusive o próprio paralítico, tá bom, não precisa mais andar não. Seus pecados são perdoados. É o que importa. Aí como diz os judeus, que esse cabra, rapaz, que só quem pode perdoar pecados é Deus. Aí Jesus, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, vai, levante e anda. Pronto. Eu perdoo pecados, Jesus falando. Eu perdoo pecados. Então levante e anda, só para provar que eu perdoo. Porque tem que provar. Os milagres de Jesus não é para o bem daquela pessoa. A primeira finalidade não era. A finalidade é provar que Jesus era Deus.
provar os sacramentos, a gente tem essa visão também. Quer dizer, a visão muito boa do Evangelho é essa. Todo milagre de Jesus é uma prefiguração de um sacramento da igreja. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o sacramento da Eucaristia. Esse do paralítico que eu falei é o sacramento da confissão. Entre outros, a visão, o batismo. Quando ele cura os cegos é do batismo. Quando ele cura os leprosos também é batismo. É a prefiguração desses sacramentos. É incrível. Assim, quando a gente começa a entender, essa fé ela vira outra coisa, sabe? Porque é tudo muito... Porque, de novo, a fé cristã é uma fé interior. Ela não é nem um pouco exterior. Nem um pouco exterior. Fé exterior é judaísmo, é islã, né? Entendeu? Essas fés são exteriores. Não estou criticando, de novo. Só estou dizendo. Essas são fés exteriores. A nossa é totalmente interior. É totalmente interior. Óbvio, tem que ter o exterior. Senão não tem religião. E precisa ter religião. Claro, Eucaristia, né? Mas a Eucaristia pode ser tudo para uma pessoa e ser nada para outra. Duas cristãs. Entendeu? É mais ou menos isso, né? No próximo episódio eu vou fazer isso. Vou pegar a Bíblia. A gente vai ler. Não ler a Bíblia, né? Vou ler umas passagens. Tudo de discursos de Jesus. E eu vou provar aqui quão o extremismo é. Não estou dizendo extremismo no... dizendo o real significado da palavra, né? E não o real significado político. Pô, não, nem existia isso. Outro negócio, né? Quando o Papa foi eleito, o Papa é de direita ou de esquerda. Que é isso, cara? A igreja existe muito antes de direita e esquerda. Direita e esquerda veio aparecer da Revolução Francesa, pô. É brincadeira, a Revolução Francesa aconteceu, a igreja já tinha 1.800 anos, pô, 1.700 anos. Não existe teologia de direita, teologia de esquerda. Isso não existe na igreja, pô. Isso aí é muito posterior à igreja. A igreja existia muito antes de direita e esquerda, tá de sacanagem. Não cabe nem um pouco a igreja católica essa definição de direita e esquerda. Não cabe nem um pouco. Nem um pouco. É totalmente errôneo, absurdo julgar isso. E eu abria a CNN e dizia, será que será um papa mais progressista ou um papa mais tradicional? Aí o Papa Leão XIV fez o discurso totalmente católico. A galera dizendo, o Papa Leão XIV é de esquerda, porque ele já deu um batido no Trump. Ele não gosta do Trump, ele é de esquerda. Não, ele só é católico, pô. Entendeu? Né? Aí tem, sei lá, o G.D. Vance, lá o vice-presidente, né, dos Estados Unidos. Eu não me ajoelhei e beijei o anel de praçada do Papa, porque preciso representar os Estados Unidos e a gente não... Peraí, pô. Tu é primeiro católico, tu é primeiro vice-presidente dos Estados Unidos, tá entendendo? Isso cobra, isso aí é o que a gente... Jesus vai cobrar isso aí dele. Opa, peraí. Tá de frente do Papa, irmão. Pois é. Quando comecei nem era muito de direita, tudo era liberal e conservador. Eu sou conservador liberal hoje. Isso não faz o menor sentido para mim. É uma visão de uma visão de mundo muito estreita, nada abrangente da realidade. É realmente ideologia. Não presta para nada. É isso. Tá bom esse charuto já. Acabei com o charuto aqui, já tinha fumado um pouquinho, então. Né? Muito bom. Gostei, hoje foi frutífero mesmo, não anotando nada. A próxima vai ser mais legal ainda. A gente vai poder meditar as coisas do Evangelho. É isso. Deus abençoe.
Até a próxima.